Aleluia, amém, irmãos? Quem está feliz com Jesus aí? Quem está feliz com Jesus, fala: eu tô! Eu tô! Mais forte, eu tô! Eu tô! Então aplaude Jesus! Isso aí, Pedro! Glória a Deus! Quem trouxe as Sagradas Escrituras? De Gálatas, no capítulo 5, nós vamos ler o verso 22 e 23. Acharam, gente boa? Amém. Glória a Deus. Então acompanha a leitura comigo. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Mais uma vez eu queria que vocês lessem junto comigo. Vamos ler no telão ali para todos lerem na mesma versão. No 3, hein? 1, 2, 3 e... Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Fecha os teus olhos, mas deixa a Bíblia aberta. Senhor Jesus, nesta noite nós pedimos que o Divino Espírito Santo esteja nos inspirando nesta jornada em Pentecoste, ó Pai. Pedimos, ó Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações coisas grandes e firmes, que o Senhor traga para nós entendimento da Tua palavra e que possamos sair daqui, ó Deus, como fruto do Espírito gerado em nós. Em o nome de Jesus é a nossa oração e súplica. Amém. Amém. Sorria para o teu irmão, dá um sorrisão para ele, fala: que bom que você veio. Aleluia. Glória a Deus. Bom, nós estamos na nossa jornada nesse mês de junho. Estamos falando de Pentecoste, poder do Espírito Santo. Quem esteve aqui domingo passado? Vocês lembram que nós falamos sobre Pentecoste, sobre o poder do Espírito Santo. Nós falamos que Jesus, antes dele subir, ele falou para o povo assim: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Jesus, falando aos seus discípulos, falou assim para eles: olha, eu vou para o meu Pai, mas não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar o Espírito da verdade, que vai estar do lado de vocês e vai estar em vocês. Nós vimos que o Espírito Santo de Deus é promessa de Deus para a nossa vida. O Espírito Santo de Deus, ele é consolador, ele é ajudador, ele é conselheiro, mas ele não só faz essas coisas. O Espírito Santo de Deus é o próprio Deus. Amém? O Espírito Santo de Deus é o próprio Deus. Nós cremos na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então nós falamos no primeiro domingo sobre o poder do Espírito Santo. Quinta-feira, você não esteve aqui quinta-feira, mas quem esteve ouviu sobre vivam no Espírito. Nós falamos sobre a importância de nós vivermos no Espírito para que nós possamos dominar as obras da nossa carne. E eu convido você, quando chegar na sua casa, entra no nosso YouTube, lá na nossa página do YouTube da Igreja Agno Zona Oeste, e ouça essa mensagem que preguei na quinta-feira. Irmãos, é transformador. Nós precisamos viver no Espírito. Nós precisamos controlar a nossa carne, e para isso nós temos que viver no Espírito. Então eu peço para vocês, entrem lá na nossa página do YouTube, Igreja Agno Zona Oeste, ouça a mensagem de quinta, que na verdade ela é a primeira parte dessa mensagem de hoje. Ela é a primeira parte dessa mensagem de hoje. Hoje eu quero falar com vocês sobre o fruto do Espírito. Amém? Amém. Fala para o teu irmão assim: o fruto do Espírito. Não é os frutos, é o fruto. O fruto do Espírito. Amém? O fruto do Espírito, irmãos. Deixa eu fazer uma diferença para você entre fruto e dom. Eu ia começar, ia fazer no dia de hoje, ia falar sobre os dons do Espírito. Mas aí eu me lembrei de quando eu estava no seminário e quem foi dar a matéria de dons do Espírito foi a minha pastora mesmo, pastora Alice. E no primeiro dia de aula dessa matéria ela chegou para nós e falou assim: eu não vou falar para vocês sobre o dom, porque vocês não podem
buscar o dom sem antes ter o fruto. Porque o dom é bom, o dom é importante, mas o fruto é essencial para a vida do cristão. Nós precisamos do fruto mais do que o dom. O fruto do Espírito, ele é o caráter de Cristo. O fruto do Espírito é o caráter de Cristo. Nós temos que ter o caráter de Cristo em nós. Nós precisamos nos parecer com Cristo. Não basta a gente apenas ter um dom, ser bom em fazer alguma coisa, se nós não tivermos o caráter de Cristo. Fala para o teu irmão, você precisa ter o caráter de Cristo. Você precisa ter o caráter de Cristo. O dom é sobre o que você faz, aquilo que você pode fazer. O fruto é sobre quem você é. Amém? O dom espiritual, o dom do Espírito, Deus dá dons para aqueles que pedem e buscam, Ele dá dons. E é importante nós buscarmos dons. Paulo vai falar assim: busquem os melhores dons. Sabe, e tem o dom de profecia, tem o dom de línguas, tem o dom de governo, tem diversos dons que nós vamos ver na semana que vem. Mas, melhor do que você ter um dom, mais importante do que ter um dom, você precisa ter o fruto. Porque o dom é sobre aquilo que você pode fazer. O fruto é sobre quem você é. E eu me lembro daquela aula, da primeira aula que nós tivemos, e a minha pastora falou assim: não adianta nada vocês terem um monte de dons e talentos, se vocês não tiverem o caráter de Cristo na vida de vocês. Nós precisamos ter o caráter de Cristo. Nós precisamos nos parecer com Jesus. Você tem que se parecer com Jesus. Eu tenho que me parecer com Jesus. As pessoas têm que olhar para mim, têm que olhar para você e têm que ver em nós Jesus Cristo. O caráter de Cristo em nós. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Olha o que Paulo vai falar em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 11. Tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. O que Paulo estava dizendo para o povo? Ele estava falando assim: gente, vocês têm que se parecer com Cristo. Vocês têm que ser igual a Cristo. E se vocês querem ser igual a mim, sejam igual a mim naquilo que eu sou igual a Cristo. Amém? Sejam meus imitadores, como eu sou um imitador de Cristo. Todo cristão precisa se parecer com Cristo. Todo cristão precisa ser igual a Cristo. Mas é na parte física, nos cabelos, nas barbas, nas roupas? Não! É no caráter. Todo cristão precisa ter o caráter de Cristo. Precisa ter o caráter de Cristo. E o caráter de Cristo é o fruto do Espírito Santo. Amém? Fala para o teu irmão, você precisa ter o caráter de Cristo. Você precisa ter o fruto do Espírito Santo. E o fruto, irmãos, diferente do dom, o dom você pede. Você chega e fala: Deus, eu quero algo. Aí você vai lá e pede e Deus dá um dom para você. O dom você pode buscar também. Eu quero ter um dom para aprender a tocar, mas a pessoa não toca muito bem, mas ela vai treinando, até que ela fica boa naquele instrumento, até que ela desenvolve um dom nela. Sabe, o dom você pede, o dom você trabalha nele para desenvolver, só que o fruto, diferente do dom, o fruto não é um objeto de que você pede, o fruto ele é gerado. O fruto ele é gerado em nós pelo Espírito Santo. O fruto, ele é gerado em nós pelo Espírito Santo de Deus. Ele não é do seu esforço próprio. Ele não tem a ver com a sua capacidade. Não tem a ver com o que você consegue ou não fazer. Mas tem a ver com aquilo que Deus pode fazer em você. O fruto é gerado em nós. Olha o que fala em João, capítulo 15, no verso 5. Ele diz assim: eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podemos fazer. Vamos imaginar aqui, vocês estão vendo que tem uma mexerica aqui, depois eu vou distribuir ela para vocês, tá?
Mas imagina um pé de mexerica. Quem já viu um mexeriqueiro? É mexeriqueiro? Não é a pessoa que fica falando dos outros, gente. Mexeriqueiro é um pé de mexerica. Nem sei se é mexeriqueiro. Mexeriqueira? É porque é mulher. Não, quem já viu um pé de mexerica aí? Ou qualquer outro pé. Se você arrancar um galho de uma árvore, tirar ele, descolar ele do tronco, esse galho vai acontecer o que com ele? Ele vai gerar frutos? Não. Por quê? Porque ele não está conectado no tronco. Ele não está conectado no tronco. O que faz o galho gerar frutos é a essência, é a vida que sai do tronco e vai até ele. Um galho longe do tronco, um galho sem estar no tronco, ele não gera vida. Da mesma forma, nós cristãos temos que estar no tronco, temos que estar em Jesus Cristo. Ele é o nosso tronco. E quando nós estamos nele, o Espírito Santo que sai desse tronco, entra em nós que somos o galho e gera em nós o fruto. E gera em nós o fruto. O fruto é gerado, irmãos. E para ter o fruto do Espírito, nós temos que estar conectados em Jesus. Temos que estar conectados em Deus. Temos que estar na videira. Amém, amados? Amém. Aleluia! O fruto do Espírito vem de Deus para nós. O fruto do Espírito vem de Deus para nós. É aquilo que Deus gera no nosso coração. É aquilo que Deus gera em nós. Deus pode transformar a nossa vida. Deus pode moldar e mudar o nosso caráter. O fruto do Espírito vem de Deus para nós. É Deus gerando em nós o fruto. Diferente da obra da carne. Se você depois que assistiu o vídeo da semana passada, de quinta-feira, onde nós falamos das obras da carne, você vai ver que existem coisas dentro de nós, inclusive está aqui em Gálatas 5, antes dele falar do fruto do Espírito, 19, antes dele falar do fruto do Espírito, ele fala da obra da carne. Ora, a obra da carne são manifestas. Quais são as obras da carne? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essa, a qual eu advirto, como já os adverti antes. Aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. A obra da carne é diferente do fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito vem de Deus para nós. A obra da carne, os desejos carnais, é algo que já existe dentro de nós. Que já existe dentro de nós. E quando não controlado pelo Espírito Santo, ele dá razão a esses pecados. Que nós lemos ali em Gálatas 5:19. Ouçam, assistam um vídeo de quinta-feira, está lá no nosso YouTube, eu falo mais sobre isso, e é muito importante para que nós possamos estar crescendo no Espírito Santo, amém? Mas nós precisamos do fruto do Espírito, porque com o fruto do Espírito, nós vamos sim vencer a obra da carne. Um fruto com vários gomos, não é os frutos do Espírito, é um fruto do Espírito. Uma mexerica. Vou pedir para os juniores que estão aqui, venham aqui à frente, ajudem a distribuir mexerica para os irmãos. Acho que todo mundo pegou, né? Isso, pega uma para vocês e pode sentar lá. Então, irmãos, olha aí. Quantas mexericas você tem na mão? Quantas? Uma mexerica. São duas mexericas? Não, é uma mexerica, mas quando você descasca essa mexerica, e você não vai fazer agora, faz no final, tá? Quando você descasca essa mexerica, o que acontece? Ela tem vários gomos. Tem vários gomos. Assim é o fruto do Espírito na nossa vida. Não são os frutos do Espírito, mas é um fruto com vários gomos, com várias características. O fruto do Espírito, ele tem em nós, é um único fruto gerado pelo Espírito Santo, que tem várias características que nós lemos ali. Quais eram as características do fruto do Espírito? Vamos repetir lá? Amor. Deixa eu pegar aqui para vocês verem de novo, né? Senão não decora. Opa, passei.
O fruto do Espírito, qual é a característica? Quais são os gomos? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você imagina essa mexerica, cada gomo que ela tem um nome desses, né? Assim é o fruto do Espírito na nossa vida. Um fruto quando nós temos o fruto do Espírito, nós exalamos o bom perfume de Cristo. Se nós abrirmos essa mexerica, vai ficar um cheiro aqui, irmãos? Vai ou não vai? Não é um cheiro ruim, não, é um cheiro gostoso, né? Por quê? Porque o fruto, ele exala o cheiro. Da mesma forma, quando nós temos o fruto do Espírito na nossa vida, nós exalamos o bom perfume de Cristo. Nós exalamos o bom. Olha o que fala em 2 Coríntios 2,15. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Você sabia que você tem que ser o aroma de Cristo para as pessoas que estão à volta de você? Você tem que exalar o bom perfume de Cristo. Assim como nós abrimos a mexerica e depois vocês vão fazer isso, vocês vão sentir aquele cheiro cítrico vindo no ambiente, enchendo o ambiente. Assim também, quando nós temos o fruto do Espírito, nós exalamos o bom perfume de Cristo. Nós exalamos o bom perfume de Cristo, porque nós temos o caráter de Cristo. Caráter de Cristo. Nós precisamos ter o caráter de Cristo. Tem muita gente que tem dons, mas não tem caráter. Tem muita gente que tem talento, tem dons, mas não tem caráter. Aí o cara fala assim, não, eu vou tocar ali o baixo porque eu tenho bons, o dom, eu toco muito bem o contrabaixo, e a pessoa é excelente, é um cara excepcional, um músico de primeira linha, toca de olho fechado, de olho aberto, de baixo para trás, toca de tudo quanto é jeito, o cara é ótimo, mas a pessoa tem uma má índole, é um mau caráter, é uma pessoa ranzinza, é uma pessoa que não dá para confiar, é uma pessoa que as pessoas que chega no ambiente, todo mundo fala, ixi, fulano de tal chegou, fulano de tal chegou. Qual que é o problema dele? É o dom? Não é o dom, é o caráter. É o caráter. Por isso nós como cristãos, que estamos falando sobre o Espírito Santo, mais do que buscar os dons do Espírito, nós temos que buscar o fruto, porque nós temos que ter o caráter de Cristo em nós. Nós temos que ter o caráter de Cristo em nós. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu tinha escrito aí, não tinha marcado, vou voltar lá. E o que é amor? É o primeiro fruto. Que fruto é esse, o amor? O amor que está descrito ali em Gálatas 5:22 é o amor ágape. A palavra ali no grego é ágape. E esse amor não é simplesmente esse amor que a gente sente assim, uma paixão. Não, é o amor divino em ação em nós. Nós temos que ter o amor de Deus em nós, que é um amor incomparável, que é um amor que não se mede, que não tem como mensurar, tão grande, tão profundo, tão imenso, e cobre-nos, né? É o amor de Deus, é esse amor que é gerado pelo fruto do Espírito em nós. Um amor que independe da pessoa, nós a amamos. Independente independente da Daniela, que vamos dizer que eu não amasse ela, mas eu amo, irmãos. Mas ela fez isso, aquilo, independente do que ela fez. O amor de Deus supera tudo. E esse amor tem que estar no nosso coração. É esse amor que é gerado pelo fruto do Espírito. Um amor que você olha para o pior inimigo e você tem compaixão dele. E você é capaz de ajudá-lo. Não ajudá-lo a fazer coisas erradas, né? Mas ajudá-lo no momento de necessidade. É fácil isso? Não é. A gente consegue fazer isso? Dificilmente. Por quê? Porque isso é algo que vem de Deus para nós. É um fruto, é uma característica do fruto que é gerado no nosso coração. Você imagina uma pessoa que, já falei isso, o cara é um estuprador, estuprou, matou e violentou um parente seu, um filho ou uma filha. Você consegue perdoar essa pessoa?
Difícil, não é, irmãos? Difícil. Isso é repugnante, é odioso. Mas o amor que Deus gera em nós, Ele é capaz de transpor essas dificuldades e gerar em nós o perdão. E fazer com que nós perdoemos. É só pela ação de Deus. Não é pela nossa capacidade. Por isso que não tem a ver com a gente, tem a ver com o Espírito Santo em nós. Mas o fruto do Espírito é o amor. O amor divino em ação. Nós não merecíamos o amor de Deus, mesmo assim, Deus enviou seu Filho porque Ele nos ama e Jesus morreu para nos perdoar, nós ainda sendo pecadores. Então nós precisamos, irmãos, ter o fruto do Espírito que vai gerar em nós esse amor, essa característica. O segundo é a alegria. Dá um sorriso pro teu irmão. Fala assim: sorria, Jesus te ama. A alegria. A palavra alegria, ali em Gálatas, é a palavra grega chara. E ela significa gozo, satisfação, alegria recebida de você. Eu escrevi você ali, ó, tá errado. Foi. Alegria recebida de você, tá? Pessoas que são o prazer de alguém. A alegria que é gerada pelo Espírito Santo é aquela alegria que vem dele para nós. E mesmo diante, às vezes, de situações complexas e difíceis, nós conseguimos manter a alegria no nosso coração. Tem muita gente que chora, que sofre. Por quê? Porque eu estou desempregado. Porque eu bati o carro. Porque meu fulano está doente. Porque eu estou doente. Por causa de... E a pessoa tem aquela tristeza e aquela angústia que ela vem devido a situações. É difícil passar por situações. Não é verdade, irmãos? Principalmente em situações complicadas como essa. Mas o fruto do Espírito gera em nós uma alegria. Uma alegria que vem dele. Aí quando nós temos o fruto do Espírito, o amor, e nós temos também a alegria, nós contagiamos as pessoas. Como é que você consegue estar sorrindo num momento como esse? Daí você olha para a pessoa e fala que a alegria do Senhor é a minha força. É nele, é o fruto do Espírito gerado em mim. Não é algo que você consegue, não é algo que eu consigo, é o fruto do Espírito. E vem através do Espírito Santo em nós. Nós precisamos ser pessoas alegres. Nós precisamos ser pessoas felizes. Nós precisamos ser pessoas que contagiam o ambiente com a nossa alegria. Fala para o teu irmão assim: não seja ranzinza. Não seja ranzinza. É para não falar, não seja chato, né? Mas não seja ranzinza. Reclama de tudo, tudo é problema. Irmãos, tem a alegria do Senhor. É difícil, é sim. Mas é por isso que a gente precisa do Espírito Santo em nós. Amém? É por isso que a gente precisa do fruto do Espírito Santo, que é o amor, mas também é a alegria, né? Tem o gominho do amor e tem o gominho da alegria. Amém? E o que mais que tem? A paz. A paz. Shalom, vai teu irmão, shalom. Shalom. O termo shalom no hebraico, né, ele não significa simplesmente paz. O termo shalom significa uma paz completa, uma paz de corpo, alma, espírito, uma paz de guerras, uma paz de ambiente, tudo, uma paz completa, shalom. Aí, a palavra que está escrito aí, paz, significa tranquilidade em meio às dificuldades. Você consegue ficar tranquilo em meio à dificuldade? É só o cri-cri, né? Ninguém consegue. É difícil, irmãos. É difícil, veja bem. Ficar tranquilo, ter essa paz em meio às dificuldades, não é você ser omisso aos problemas. Não é você ignorar os problemas. Não é isso, irmãos. Não é isso. Ter essa paz é você confiar em Deus no meio dos problemas. É o estado de tranquilidade da alma. Quem tem certeza que tem certeza de sua salvação através de Cristo. Essa paz, você fica angustiado, tem os problemas, é difícil, mas quando você tem o fruto
do Espírito ele gera paz. Daí no meio da dificuldade você pode falar como Jó falou, depois de ter perdido 10 filhos, ter perdido todo o seu dinheiro, depois de ser acometido de uma doença que ele tinha que se coçar com um caco de telha, ele chega e diz assim: mas eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará ao meu favor. Mesmo sendo difícil, mesmo sofrendo, eu tenho a paz de que Deus é a minha salvação. Deus está comigo. E essa paz, ela não é de homem. Ela não é gerada por homem. Ela não é gerada pelo pastor. Ela não é gerada pelos diáconos, pelos músicos. Essa paz é o Espírito Santo que traz sobre a tua vida. É gerada pelo Espírito Santo. Nós precisamos de paz. Dessa paz que é um fruto do Espírito. Aí quando nós chegamos daquele turbilhão, daquela dificuldade, as pessoas vão olhar assim e você vai exalar o bom perfume de Cristo. E no meio das dificuldades as pessoas vão falar: como que você consegue ficar tranquilo diante dessa dificuldade? Você vai falar para a pessoa assim: eu fico tranquilo porque eu sei que o meu Redentor vive e que Ele vai se levantar. Eu sei que Ele vai resolver esse problema. Eu tenho essa fé e essa esperança. Eu tenho essa paz em mim. A paz de que vai dar tudo certo. Fala para o teu irmão: vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E essa certeza vem de Jesus. Não vem do Bolsonaro, não vem do Guedes, da reforma da Previdência, não vem do aquecimento da economia. Essa certeza vem de Jesus. Vem do fruto do Espírito gerado no nosso coração. Aí nós temos também a paciência. E a palavra paciência é macrotomia. Macrotomia no grego, que significa tolerância, até clemência. É uma característica de manter um controle emocional equilibrado, sem perder a calma ao longo do tempo. Irmãos, é difícil às vezes a gente ser paciente, não é? É difícil a gente esperar, é difícil às vezes a gente ser paciente com as pessoas. Ah não, eu já falei para o senhor, por que o senhor veio com esse terno? Ah, esse terno é verde, musgo. O senhor tinha que vir com terno azul. Tu não tinha que vir com terno lilás. Mas toda vez é... Ah, não, estou perdendo a paciência com você. Sabe, irmãos, a paciência, às vezes a gente não tem essa tolerância com o próximo. Às vezes a gente não tem a tolerância com os funcionários. Às vezes nós não temos a tolerância com os nossos filhos. Às vezes nós não temos a tolerância com aqueles que trabalham com a gente, com o nosso patrão. Mas a paciência é uma tolerância. É algo que o Espírito Santo gera em nós. Sabe, tem pessoas que nem o Chaves, né? Comigo ninguém tem paciência. A gente tem que ter essa paciência do Senhor. A gente tem que ter essa tolerância. A paciência que é gerada pelo Espírito Santo, ela faz com que a gente continue calmo no meio da tempestade. No meio da tempestade. Vocês lembram de Jesus no barco? Estava lá uma tempestade e estavam os discípulos no barco e a tempestade, a água entrando no barco, um monte de coisa acontecendo. E o que Jesus estava fazendo no barco? Estava dormindo. Os discípulos entraram em desespero. Jesus, você está louco, meu? Não carece, você não está vendo que a gente vai morrer? Jesus olha para eles: calma, gente, paciência. Mar, acalma-te. Vento, aquieta-se. Sabe, essa paciência que só Jesus pode dar para nós. É uma paciência que é gerada pelo Espírito Santo na nossa vida. E ela faz parte do fruto do Espírito. A próxima, irmãos, é a amabilidade. Amabilidade, que no grego é krestotes. Krestotes. O que é amabilidade? É gentileza, é consideração, é integridade. Também é um dos sinônimos nessa palavra. Sabe, a pessoa que é amável, a pessoa que é gentil, como é que tem sido a sua postura com as pessoas que chegam até você? Você é uma pessoa amável? Você é uma pessoa gentil? Ou você é aquele que vai com os dois pés no peito? Pá! E derruba já. Né? O fruto do Espírito gera em nós essa amabilidade, gera em nós essa gentileza, gera em nós essa atitude
para que nós possamos tratar bem as pessoas. Não é algo que você faz de propósito, é algo que é gerado e surge naturalmente na tua vida através do fruto do Espírito. É mais um gomo que nós temos ali. E aí nós temos também a bondade. A bondade, agatossume, que é no grego que diz lá. A bondade é o desejo de ajudar, a retidão de coração e vida. Uma pessoa bondosa é aquela que não tem os olhos malignos. É aquela que fala assim, não, eu vou ajudar. Eu vou fazer o que for possível. Eu vou fazer o que tiver ao meu alcance. Eu vou fazer, e a pessoa não faz isso para se aparecer. Ela não faz isso para receber reconhecimento de alguém. Ela faz isso porque ela tem o fruto do Espírito dentro dela. E ela é naturalmente bondosa. Ela é naturalmente bondosa. Você está precisando de alguma coisa? De ajuda? Eu vou te ajudar. O que eu posso fazer? No que eu posso te ajudar? No que eu posso transformar, fazer com que o seu dia seja melhor? Tenha bondade no coração. Fala para o teu irmão assim, você precisa ser bondoso comigo. E eu preciso ser bondoso com você. Bondade, irmãos. Outro fruto do Espírito, outro gominho, é a fidelidade, ou pitis. Não é piti, gente, é pistis. Pistis, que está no grego lá. Que é você ter fiel até a morte. É você permanecer firme até o fim. Fidelidade. Fidelidade é você continuar. É você não desistir. É você permanecer. Convicção e crença de que diz respeito a Deus e às coisas divinas. Eu vou continuar porque eu sei que é de Deus esse negócio. Eu sei que Deus está comigo. Então eu não vou desistir. Eu vou continuar firme e fiel. Amém? Fidelidade. A pessoa ela tem fidelidade no casamento. Ela tem fidelidade nos relacionamentos. Ela tem fidelidade naquilo que ela se propõe a fazer. Não, eu falei que eu ia fazer, então eu vou fazer. Eu sou fiel na minha escala, eu vou tocar, eu estou ali. Eu tenho que ter essa fidelidade. É o fruto do Espírito na minha vida. Se eu falei, eu vou cumprir, e vou cumprir até o fim. Daí Jesus fala assim, seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Nós precisamos ter fidelidade. E a fidelidade também é gerada em nós pelo Espírito Santo. É um outro gomo do fruto do Espírito. A fidelidade. Fala para o teu irmão, você precisa ser fiel. Você precisa ser fiel. Aleluia. O próximo é mansidão. Mansidão ou praotes. Mansidão, o que é mansidão? Mansidão é brandura. Tem a ver com gentileza também, com bondade, com humildade. Pessoa mansa. A pessoa mansa não é uma pessoa tonta. Tá bom, irmãos? A pessoa mansa não é uma pessoa tonta, que é feita de gato e sapato pelos outros. Não é isso, não. Não é isso. Isso aí não é ser manso, é você acabar sendo trouxa dos outros. Mas nós temos que ser mansos em todas as atitudes, em todas as ações. Aí a palavra de Deus diz assim, a resposta branda, ela acalma o furor, ela acalma a ira. Veja bem, não é para você ser passivo, é para você ser manso. Aí quando começa aquele ambiente de discussão, e começa as vozes exaltarem, e um começa a falar mais alto que o outro, nessa hora, o fruto do Espírito de mansidão, ele desenvolve em nós, e nós temos uma resposta branda. Nós não entramos ali para fazer o caos, mas nós trazemos a paz. Você tem que ser manso no seu trabalho. Você tem que ser manso no seu casamento. O marido e a esposa também. Ambos, um tem que ter brandura com o outro. Nós temos que, esse fruto do Espírito tem que ser desenvolvido na nossa vida. Volto a dizer, ser manso não é você ser trouxa, capacho, deixar que os outros montam em cima.
mas é você ter uma resposta sábia, uma resposta temperada, sem exceder a sua voz, com calma. Aí quando a pessoa vem latindo, fala, tudo bem, eu vou te ajudar. O que a gente pode fazer para melhorar? Aí você quebra a pessoa. Porque a resposta branda, ela calma a ira. Eu me lembro de um amigo meu contando esse testemunho, que ele estava dirigindo, estava atrasado, daí veio um cara e fechou ele no trânsito. Ele sou crente no Senhor Jesus. Ele já soltou os cachorros. Aí o cara parou, ele parou também, já desceu do carro, ia xingar o cara, já ia fechar a mão para dar um burro na cara do cara. O cara chegou e falou, puxa, me desculpa, eu fechei você, não foi por querer, não estou muito legal e me perdoa, tá bom? Esse meu amigo que é crente baixou a mão e falou, não, fique em paz. Eu sei, às vezes acontece. Entrou no carro, se envergonhando dos seus pecados, pediu perdão para Deus, falou, Senhor, me ensina a ser branco. Às vezes acontece com a gente, às vezes a gente quer resolver no tapa, mas não é assim não. Nós temos que ter mansidão. Amém? 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 E o último, e não menos importante, mas muito importante, é o domínio próprio. Egkreteia. Essa palavra dele. Egkreteia. Que é o controle sobre suas próprias vontades. Você tem se controlado? Você tem o controle sobre as suas vontades? Ou você é aquele que age impulsivamente? Responde no impulso, toma decisões no impulso, compra no impulso, come no impulso, impulsivamente. O fruto do Espírito gera em nós domínio próprio. E nós precisamos, amados, nós precisamos ter esse domínio na nossa vida. Nós precisamos dominar o nosso falar. Nós precisamos dominar o nosso agir. Nós precisamos dominar o nosso caminhar. Os nossos olhos têm que estar submissos a nós e não nós submissos aos nossos olhos. Sabe, nós temos que ter domínio próprio para dizer não, principalmente para nós mesmos. Principalmente para nós mesmos. Eu preciso de domínio próprio, você precisa de domínio próprio. Os juniores que estão aqui, vocês precisam ter domínio próprio. Os jovens e adolescentes, vocês precisam ter domínio próprio. Porque a vida vai gerar para nós situações que a gente vai querer fazer coisas que não agradam a Deus. Que não agradam a Deus. E a gente só vai conseguir controlar se o Espírito Santo estiver na nossa vida, gerando o fruto do Espírito. E entre esse fruto do Espírito tem o domínio próprio. Não é um fruto, não são vários frutos. É apenas um fruto com vários gomos, né? É uma mexerica e ela tem vários gomos. E esses 9 gomos, que são o fruto do Espírito, eles têm que se desenvolver de forma harmoniosa e simultânea na vida do cristão, na vida do crente. Não é você não está aqui hoje, eu não estou falando para você que você precisa ter só o domínio próprio, ou só a mansidão, ou só o amor, ou só o gozo. Não, nós precisamos ter o fruto do Espírito, que tem todos estes gomos, e todos estes gomos têm que se desenvolver harmoniosamente dentro de nós. Porque você imagina, aqui nós temos uma mexerica, ou uma tangerina. Aí, essa aqui é muito bonita, grandona, mas que ela está defeituosa, tem um gomo maior que o outro. Aí vai passar pelo processo de seleção, do controle de qualidade para exportação. Ela vai passar no controle de qualidade? Não, por quê? Porque ela tem um gomo menor que o outro. Porque ela é desproporcional. Porque ela não está do jeito que era para ser. Da mesma forma, assim o fruto do Espírito tem que se desenvolver na nossa vida. Não adianta nada eu falar que eu tenho amor se eu odeio o próximo. Não adianta nada eu ter alegria se eu sou um cara que não tem mansidão. Não adianta nada eu ser bondoso se eu não tenho controle sobre outras partes.
O fruto do Espírito, ele tem que se desenvolver integralmente em nós. Os 9 gomos, as 9 características, tem que se desenvolver na nossa vida. É lógico que daí você vai falar assim, mas eu conheço uma pessoa que ela é muito paciente. E de repente aquilo faz parte do caráter dela. Faz parte da personalidade dela. Mas ela é paciente, mas ela é rancorosa, sei lá. Ela é paciente, mas ela é triste demais. Não tem alegria. Então aquela característica que ela tem é algo da natureza pessoal dela, mas não é algo que foi gerado pelo Espírito Santo na vida dela. E quando o Espírito Santo gera em nós, ele quer gerar o fruto completo. O fruto integral. Não é só uma parte, não é só um gomo, mas é integralmente na nossa vida. Por quê? Porque o fruto do Espírito é o caráter de Cristo. Se nós queremos nos parecer com Cristo, nós temos que ter esse fruto do Espírito. E nós temos que pedir para o Espírito Santo, gere ele nos nossos corações. E ele vai dar oportunidade para que esse fruto seja gerado na tua vida. Ah, Deus, paciência, me dá paciência. Vão surgir situações que vão exigir de você paciência. É o Espírito Santo te ajudando ali a desenvolver o fruto do Espírito na tua vida. Ah, Deus, me dá mansidão. Vão surgir situações que o Espírito Santo vai falar, você queria mansidão? Agora é a hora para você provar que você é manso. Não vá, não dê continuidade nessa briga. Responda com calma. Deus me dá paz, a situação está complexa. É nesse momento que o fruto do Espírito vai estar desenvolvendo o fruto em nós. Ah, eu preciso ter domínio próprio. Todo dia, o Espírito Santo nos dá a oportunidade para desenvolvermos, para que Ele desenvolva o domínio próprio na nossa vida. Às vezes, é você dizer não para o seu celular a hora que você acorda. Eu quero ter domínio próprio. Qual é a primeira coisa que você faz? Ah, eu vou ver se alguém mandou mensagem. Não veja. Ah, não. Eu não vou deixar isso aqui me controlar. Eu vou ter domínio próprio. Espírito Santo, eu vou dobrar meu joelho e orar agora pela manhã. Eu vou buscar a tua face. Eu vou ler a palavra de Deus. Eu vou ouvir uma mensagem. Sabe? E aí o Espírito Santo vai desenvolvendo, vai gerando o fruto do Espírito dentro de nós. Não basta você ter apenas um gomo, tem que ter todos. Tem que ser um fruto completo e integral. Amém, irmãos? O fruto do Espírito. Semana que vem, nós vamos falar sobre dons espirituais. Nós vamos falar sobre dons. E Deus tem dons para cada um de nós. Amém? Deus tem dom para você. E os dons têm a ver com aquilo que você consegue fazer. As outras pessoas veem você fazendo e falam, fulano de tal tem um dom. Mas antes de ter o dom, nós precisamos ter o fruto. Porque o fruto não tem a ver com aquilo que eu posso fazer, mas tem a ver com aquilo que eu sou.